Muito bem, pessoal! Olha, foi rápido, hein? Galerinha, agora é a nossa aula 25.2. Na aula 25.2, nós vamos rever alguns detalhes da aula 25.1. E assim que finalizarmos esses detalhes, vou deixar vocês fazendo exercício e eu volto para a gente corrigir. Meu diretor, coloca na tela aí para nós. Olha aí, aula 25.1, estávamos falando sobre podas. Então, essa aqui, pessoal, é a aula 25.2, tá? E por este equívoco, pedimos desculpa. 25.2, está aqui na nossa tela, não está? Tá, aqui está correto. Então vamos lá. Nós falamos de poda e falamos dos objetivos, mas diz poda em SAFs. Podas compreende, vamos lá, podas compreende um conjunto de operações que se efetuam na planta que consistem na supressão parcial dos sistemas vegetativos lenhoso e arbóreo. E aí, nós deixamos bem claro o que são esse conjunto. Opa! Aqui. Nós deixamos bem claro o que são esses conjuntos de operações. Que estão dentro dos tratos culturais, são de acordo com o processo fisiológico de cada cultivar. Então, cada cultivar, cada frutífera, tem um tipo de poda específico, em um determinado tempo específico, para alcançar um processo específico. Cultivar é uma coisa, árvores nativas são outras, e que se efetuam na planta, né? Então, compreende um conjunto de operações que tem as suas especificações em plantas, em cultivares e plantas nativas, que consiste na potencialização. Nós explicamos o que é essa supressão. Você é na estimulação específica do vegetal. Então, poda tem uma estrutura. Poda tem uma estrutura. Essa estrutura vai implicar em propriedades. Essa propriedade vai conferir uma característica da planta, da cultivar, que vai ter um objetivo diretamente ligado à produção. Aumento do potencial de produção da qualidade. Qualidade do quê? Do fruto. Concentração do quê? Aí vai depender. De que planta eu estou falando? Eu quero uma planta mais adocicada, com sabor floral, com uma determinada acidez, com uma quantidade de polpa, de sólidos solúveis. Professor, o senhor está falando, por exemplo, no maracujá, sólidos solúveis, eu posso melhorar o potencial dos sólidos solúveis pela poda? No limão, com certeza, porque todo o processo de estimulação de desenvolvimento é na poda, para que o processo de nutrição, né, o adubo que é utilizado, seja direcionado para um processo de produção do vegetal. Se você deixar os ramos ladrões desenvolverem, eles vão sequestrar determinados hormônios, porque, pessoal, o vegetal é igual o animal. Ele se nutre para produzir hormônios que vão favorecer o desenvolvimento de parte vegetativa ou de parte frutífera. E quando desenvolve parte frutífera, o hormônio vai proporcionar uma qualidade daquele fruto em questões de acidez, pH, questões do açúcar, né, da glicose, da frutose. Desculpa, não é açúcar, é frutose. E vai também proporcionar a quantidade de sólidos solúveis desejados. Claro
Por isso que a gente fala, tem que tomar muito cuidado no tipo de poda que você vai realizar nesse processo. Essas são as podas. Mas nós falamos também sobre os objetivos nos SAFs. Objetivo no SAF, sim. Os objetivos principais de podas nos SAFs são o controle da entrada de luz? Não é só a entrada de luz. Quer ver uma coisa? Lembra disso aqui, ó? Pronto. Essa daqui são estratificações, 5 estratificações. Então, pessoal, olha aí, ó, eu tenho plantas que são plantas que vão fazer manutenção, plantas de produção, silvestres, e plantas cultivares, são as cultivares. E aí eu tenho 5 estratificações. Das 5 estratificações, cada estratificação tem um objetivo, então não é só luz. Ela tem o objetivo de evitar concorrência, competitividade nutricional, competitividade de incidências de fatores abióticos, incidência solar, umidade, ventilação, que pode implicar até na propiciar uma determinada doença. E produção. E aí vem a aeração desse processo. Não é somente processo de luminosidade, incidência solar, não. Nós temos 5 camadas, cada camada tem uma estrutura. Cada estrutura tem a sua estrutura, tem a sua propriedade dentro desse sistema SAF. Essa propriedade vai culminar no processo de uma característica do objetivo que eu quero alcançar na minha produção. E ainda não tocamos no processo de interferência das atividades dos exemplares da fauna. Por quê, professor? Porque aqui eu fiquei só parando e falando de produto, né, do fruto. Mas se eu estiver falando de apicultura, se eu colocar aí, ó, se eu colocar na primeira, calma aí, que eu tenho uma camada, 2. Na segunda camada, quem prestou atenção na aula já sabe onde está a segunda camada. Então, na segunda camada, eu posso instalar um apiário num período de repasto floral. E aí, ó, a segunda camada tem uma estrutura. A segunda camada tem uma estrutura para receber uma prática da pecuária que vai favorecer o quê? Que ocorra polinização, ampliando o produto, se for cacau, se for café. Isso, óbvio, a poda da segunda camada. Então, a estrutura da segunda camada implica na possibilidade de inserir uma atividade apícola que vai influenciar no período floral, potencializar formações de frutos e ainda ter uma rentabilidade totalmente diferente. E aí a gente faz um consórcio. Rapaz, não. Não é só, como a gente está vendo aqui, só a entrada de luz. Não, meus queridos. A implicação, ela é transversal. Transversal nos produtos agrícolas, florestais e pecuária. Transversal. Não, a step now. Meu diretor, aqui para mim, por favor. Pessoal, finalizei aqui essa nossa revisão, tá? Que é só uma revisão para a gente poder relembrar dos principais temas. Professor, muitas coisas o senhor alterou? Não alterei. Está correta a escrita. A interpretação que tem que tomar cuidado. Nos livros, eles colocam mesmo. Objetivo de incidência solar? Não. A coisa é mais ampla. É mais ampla. A implicação em sistemas SAFs, uma coisa tão
corriqueira, que é a poda dentro do sistema agrícola, quando você insere no sistema SAFs, ela tem algumas outras implicações que se faz necessária. Implicações essas que a gente agora vai botar na prática nas atividades, tá bom? Vou deixar vocês fazendo as atividades e aí daqui a pouco eu volto para a gente fazer as correções. Boa atividade para vocês. E aí, meus queridos? Eu sei. Professor, eu já não sabia se eu colocava o que estava escrito ou se eu coloco a interpretação nas perguntas. Meus queridos, pode colocar o que estava escrito nas lâminas que você viu. Ah, mas eu coloquei também, inseri a interpretação. Perfeito. A interpretação ela é mais robusta. Vamos colocar agora, vamos tirar essas dúvidas, tá? E vou deixar claro uma coisa. Não precisa ter usado as mesmas palavras não, tá bom? A gente vai mostrar a pergunta, se tiver questões abertas, aí eu vou esclarecer assim, ó, pode ser desse jeito aqui, coloca uma palavra técnica, eu coloquei, expliquei, especifiquei a interpretação só da... Por exemplo, né? Incidência solar. É só incidência solar? Não. Tem outras implicações do sistema solar. Vai depender muito qual é a cultivar que você vai inserir lá. Tem que ficar claro isso. Vamos para as correções? Na tela, meu diretor. Olha aí. Questão de número 1 e já veio, foi com a resposta e tudo. Como ocorre a poda na produção? Como ocorre a poda de produção? Ah, tá. Como ocorre a poda de produção? Como ela ocorre? E qual o seu objetivo? Resposta. A poda de produção é feita periodicamente em espécies perenes, que dá o ano todo, né? Para eliminar brotos e galhos improdutivos, que desviam o vigor da planta e tem como objetivo aumentar a produtividade da planta e melhorar a qualidade dos frutos. Tudo bem? Tudo bem. 2. Que fatores devem ser considerados para a realização da poda? Resposta. O tipo de poda, o tipo de crescimento da planta deve ser levado em consideração. A arquitetura do fuste, porte da árvores que vai do solo à copa. A colheita dos frutos e o rendimento econômico. 3. O que compreende a poda? Compreende um conjunto de operações que se efetuam na planta e que consiste na supressão parcial do sistema vegetativo lenhoso arbóreo. A 4. Existem 4 tipos de poda. Quais são? Formação, limpeza, produção e adubação. Pessoal, na lâmina, no slide, nós citamos as 4. Professor, só que na aula o senhor falou um monte de poda. É porque, vamos aqui, essas 4 são iguais para qualquer cultivo, tá bom? Agora, se nós começarmos a falar qual o tipo de cultivo, vai ter mais podas. Então, quando for de forma geral, sem especificar a qual cultura eu estou me direcionando, só estão essas 4. Formação, limpeza, produção e adubação. Ok? Já quando você especifica, vai aumentar o número de podas, de acordo com a cultivar. Então, professor, eu coloquei essas 4 na resposta, mas eu acrescentei algumas que o senhor falou. Aí nessa que você acrescentou, pessoal, está errado? Não. Só que é utilizado na especificação do tipo de produção. Por exemplo,
A poda do cacau tem mais. A poda do cacau tem mais, né, tipos de poda. E a poda do café já tem menos. A poda do maracujá tem umas 6 tipos de poda do maracujá, dependendo do processo que é feito a realização. Então, para cada uma tem um tipo de poda. Ok? E aí nós temos que observar cada uma delas, as necessidades que essas podas têm em relação ao processo de produção. Tá? Não está errado. Só deixando claro isso. Você pode colocar mais essas podas, essas relações de poda. Tá bom? Ok. Vamos aqui, ó. Deixa eu ver uma coisa aqui rapidinho. Ok, nós estamos na questão? Aqui. Vamos para a questão de número... Não, tá aqui. Poda, número 3 já foi. A 4, vamos para a questão de número 5. Qual o principal objetivo de podas nos SAFs? Eita lasqueira! Essa a gente tem que dar uma observação, tá? Daí a resposta. Muito interessante. Então a resposta é: os objetivos principais da poda dos SAFs são o controle da entrada luminosa para os cultivos e para as culturas, né, o cultivo, e a adubação do sistema. Então, professor, eu coloquei isso. Está errado? Não. Está satisfatório? Não. Está faltando? Tá. Isso foi esclarecido na aula. Aqui, pessoal, não é igual a outra resposta das 4 de podas. Aqui não é geral, não. Então, quem colocou assim, os objetivos, o objetivo principal são controles da entrada luminosa? Não é o principal, não. Porque nós temos que verificar qual... Vamos aqui, ó, deixa eu explicar. Professor, mas está errado se colocar e não está errado. Mas quando a gente mostrou essa imagem, nós mostramos que tem uma estrutura. Claro que essa estrutura pode ter menos estruturas, dependendo do que, professor? Da cultivar? Não. Temos que ter aqui, ó. Aqui. Tem uma estrutura... Opa, amarelo não. Amarelo não contempla. Nós temos uma estrutura aqui. 1, 2, 3, 4 e 5. Temos 5 estruturas. Cada estrutura tem uma função. Temos 5 estruturas. Cada estrutura tem uma propriedade. Cada propriedade vai caracterizar. Isso aqui vai ter uma característica, aqui vai ter outra característica, aqui vai ter outra característica, aqui tem outra e aqui tem outra. Que vai demandar, que vai direcionar um objetivo. Uma delas aqui, ó, a estrutura 2, é só incidência solar? É só luminosidade? Não, é a possibilidade de inserir o quê? Inserir uma atividade da pecuária. Bota aí, ó, a apicultura, que vai potencializar o período de floração. O período que vai favorecer aumentar a viabilidade da pega. Que aí você não deixa somente a massa de ar, né? A polinização melhora o potencial dos agentes polinizadores. Então, não é só laminação. Ok? Ok, professor. Ok. Já está nervoso? Não. Para mim, meu diretor. Meus queridos, com isso a gente finaliza aqui a nossa aula. Um abraço para todos vocês e até a próxima. Tchau, tchau.